Gente, então vamos dar continuidade para o estudo de equilíbrio químico. A gente vai estudar hoje o Ka e o Kb. O que é o Ka? É a constante de equilíbrio do ácido, tá bom? Coloca tinta, esse tinteiro nada resolve, gente. Ele tá com problema. Vou colocar mais, gente. Então, o que é a constante de equilíbrio de ácidos? Então a gente está trabalhando o Kc, o Kp, que é o equilíbrio em termos de concentração, o equilíbrio em termos de pressão. O Ka é o equilíbrio que nós temos de algum ácido quando ele está sendo dissociado ou ionizado de ácidos ou bases em água. Então, vai pegar uma reação de um ácido forte que se dissocia bem, que ele libera bem íons H+, como nós vimos no estudo do pH, por um exemplo. A gente vai associar daqui a pouco com o pH também. A gente não tem um assunto na química sempre tem relação com o outro. E aqui no segundo ano a gente percebe as relações que tem, principalmente. Então vamos lá. Vamos pegar um ácido aqui, por um exemplo, HCl, aquoso, que foi colocado água. Então, o ácido ele vai separar os seus íons ali. Então, ó, a água vai ser responsável pela quebra da molécula em H+ e Cl aquoso e Cl- aquoso também. Tá bom? Isso é o que vai ser responsável, H+ e Cl- aquoso. Pois bem, gente. Então, se eu for fazer a equação do equilíbrio, lembra a equação do equilíbrio? K igual. Tá aí, ó. Aquoso líquido. Cor fica H+ vezes concentração de H+ vezes concentração de Cl- dividido pelo HCl. Isso seria a concentração, o constante de equilíbrio para o ácido, no caso, porque aqui é um ácido, começa com H, ácido de Arrhenius aí que nós estamos estudando. Tudo bem? Então, por isso K. O ácido, esse K, ele é determinado para determinada substância. Como que vai determinar? Quanto maior a dissociação de íons H+, significa que mais forte ele é. Quanto menor o valor do K, quer dizer que ele dissocia menos íons H+, ou seja, na equação ele vai liberar menos íons H+, do equilíbrio, e consequentemente ele vai ser um ácido mais fraco. Então, quanto maior o Ka, mais forte é o ácido. Então, vou pegar alguns ácidos aqui e o seu Ka, tá bom? Vamos lá. Ácido sulfúrico, ácido cítrico, ácido sulfúrico eu vou pegar o Ka, o K2, o segundo ácido que é liberado, porque o primeiro é maior ainda. Nós vamos colocar o K2 do ácido sulfúrico, que é quando libera o segundo ácido, ácido sulfúrico, que é H2SO4, para quem não lembra. O K2 dele vai ser 1,2 vezes 10 a menos 2. Já se nós formos pegar, vamos pegar um outro. O ácido fórmico. Que é o ácido da formiga, lá que é liberado, que é o ácido metanóico. Ele tem um valor que é de 6,3 vezes 10 a menos 5. Tá bom? Vamos pegar um outro ácido. O ácido carbônico, que é o da chuva ácida, que é liberado quando nós respiramos e daí o vapor do gás carbônico entra em contato com a água e libera o ácido carbônico, H2CO3. O ácido fórmico é HC ou CH dupla OH.
ou HCOOH. Quanto que é o valor do ácido carbônico? É 4,2 vezes 10 a menos 7. Então, qual ácido é o mais forte aqui? Aquele que tem o maior valor. Como que eu vou saber? É assim, ó. 1,2 vezes 10 a menos 2. Quer dizer que ele tem 2 zerinhos e depois o 12. A vírgula fica depois sempre do primeiro zero. Aqui ele tem 5 zerinhos. 1, 2, 3, 4, 5. E depois o 63. E a vírgula fica depois do primeiro número. Menos 7, quer dizer que ele tem 7 zerinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E daí o 42. E a vírgula fica sempre depois do primeiro zerinho. Então, olha, ácido sulfúrico, ácido fórmico e ácido carbônico. O maior valor é, óbvio, aquele que tem menos valores, menos zeros, né? Se eu fosse eliminar aqui, cortaria zero, ó. Ó, esse daqui é o mais forte. O ácido sulfúrico é bem forte mesmo. E esse aqui, como tem mais zerinhos, é o mais fraco. Então, pela constante de dissociação do ácido chamado Ka, quem tiver o maior valor é mais forte. Quem tiver o menor valor é o mais fraco. Tem uma outra grandeza. Vocês devem ter aprendido essa questão de forças de ácidos e bases dentro do conteúdo lá de ácidos e bases. Mas aqui a gente vê com maior precisão dentro do equilíbrio químico, tá bom? Aqui é onde que você vê verdadeiramente isso. Então tem uma grandeza que é também chamado o grau de dissociação do ácido, que também vai servir para a base. O grau de dissociação é representado pela letra alfa, normalmente na literatura. O que é o alfa? É o número de moléculas dissociadas ou ionizadas pelo número total de moléculas. E por este alfa, nós podemos também achar a força do ácido ou da base, tá bom? Quanto maior o percentual, significa que você dissocia mais. Quer dizer que ele vai ser mais forte, mais corrosivo, mais perigoso. Tudo isso a gente também pode determinar, tá bom? Então, vamos pegar, por exemplo, o alfa do HCl. Ele é igual a, em percentual, gente, 92%. O alfa do HCN, ácido cianídrico. 1, 2, 3, 4 e 8%. Próximo ácido que eu vou pegar aqui é o HF. 8%. Ácido sulfúrico, 61%. Os valores são tabelados, tem na internet, estou pegando na internet, valores reais. Essa medida é aproximadamente a 25 graus Celsius. Então, olhem só, o HCl se dissocia 92%, o ácido cianídrico é 0, tá cortado, quase 0,008%, o HF 8% e o ácido sulfúrico 61%. Quer dizer, quem que é o mais forte? O que tem maior valor. Então, esse aqui é o mais forte. E este, obviamente, o menor percentual é o mais fraco. Mas então, gente, como que eu sei o quão forte ele é, quão fraco ele é? Valores entre de maiores que 50% do alfa, obviamente, do grau de dissociação, identificam ele como sendo um ácido
forte. Assim, alfa, vou colocar assim. Alfa maior que 50%. Eu tenho um ácido forte. Alfa entre 5%. Deixa eu ver se coloco 5% e 50%, o ácido é moderado, ou seja, ele é médio. E valores do alfa menor que 5%, o ácido é fraco. Tá bom? Então aqui, ó, forte, moderado, fraco. Tá bom? Então é assim que a gente descobre se o ácido é forte ou é fraco. Tem regras, como a regra de Pauling lá, que define que o ácido forte é aquele que dissocia a maior quantidade de íons H+, que vão definir, por exemplo, o número de O menos o número de H. E quando ele libera 2 ou 3 H+, significa que ele é um ácido forte. É uma regra que é válida, mas há muitas exceções àquela regra. Por isso que a melhor forma é determinar a força do ácido pela constante de ionização, que é o Ka, ou pelo grau de dissociação, que é o alfa, tá bom? K, constante de dissociação ou de ionização do ácido. Tá bom? Então, aqui, gente, nós temos que trabalhar com a seguinte questão agora. Tem uma relação entre o K e o alfa. Quem foi a pessoa que fez essa relação? Foi um cientista chamado Oswald. Oswald fez a lei de Oswald, que ela trabalha o seguinte. Deixa eu copiar aqui a equação. Então ela determinou que a constante de ionização, o K, ela é determinada pela equação que é alfa ao quadrado menos a concentração molar, lembra lá a concentração molar, né? Composto, dividido por 1 menos alfa. É isso que o Oswald fez. Isso aqui é a lei de Oswald. Deixa eu ver aqui. Oswald. Tem uma musiquinha que eu tenho. A lei de Oswald tem fatores meio complicados. E é meio complicado mesmo, tá bom? É meio complicado mesmo. Então assim, se os eletrólitos forem muito fracos, ou seja, se o alfa for maior que 5 e menor que 50, ou se ele for maior que 50, de acordo com o alfa, a gente pode eliminar os fatores de Oswald. Por um exemplo, se ele for 0,04%, vai ficar 1 menos 0,04. Então se o alfa for muito pequeno, a gente coloca aqui na equação, ó, 1 menos 0,04. Então 0,04 é um valor tão pequeno que a gente despreza aqui a parte de baixo aqui, vai ficar dividido por 1, e tudo dividido por 1 é ele mesmo. Então quando o alfa é muito pequeno, a gente acaba eliminando aqui, ó. Alfa muito pequeno a gente fica só K é igual a alfa ao quadrado menos M. Por quê? Porque daí vai ser um valor muito pequeno que a gente descarta ali que ele fica muito pequeno, tá bom? Deixa eu fazer alguns exemplinhos ali, eu vou colocar para vocês então, da lei de Oswald. Uma solução de 0,05 molar. Então, ou seja, a concentração molar é 0,05 mol por litro. Vamos lá. De um ácido fraco. Então, um ácido fraco quer dizer que ele dilui pouco. Quer dizer que o alfa provavelmente vai ser pequeno. Então, vai dar para terminar ali, ó. Uma constante de equilíbrio de ionização. A constante de equilíbrio de ionização é 5 vezes 10 a menos 6. Ou seja, o K vale 5 vezes 10 a menos 6. É a constante, não é o grau de ionização. O grau de ionização é o alfa. Constante de ionização é o K. Tá bom? Como ele é muito pequeno, gente.
como ele é um ácido fraco, esse alfa aqui será muito pequeno. Ele está dizendo que ele é fraco. Ou seja, a gente pode fazer só esta equação aqui. Ficaria. E ele pergunta, desculpa, deixa eu ver o que ele pergunta. Ele pergunta qual o grau de ionização do ácido em questão. Então a gente vai colocar lá, K é igual a alfa ao quadrado menos M. A parte daqui a gente cortou porque ele é um ácido fraco. Então vamos lá, o K vale 5 vezes 10 a menos 6. O alfa, 0,05 ao quadrado. Não, desculpa. Alfa ao quadrado menos 0,05. Então, esse 0,05 que está menos vai passar mais. Vai ficar 5 vezes 10 a menos 6 mais 0,05, que é igual a alfa ao quadrado. Está vendo que esse valor 10 a menos 6 é tão pequeno que daí ele vai acabar sumindo. Quando eu fizer 0,05 vezes 5 vezes 10 a menos 6, a gente vai aproximar e vai dar um valor 0,05. Quando soma com 5, 10 a menos 6, vai dar um valor tão pequeno esse valor aqui, que a gente vai acabar considerando aqui, ó, 0,05 é igual a alfa ao quadrado. Porque esse valor é tão pequeno que a gente pode até descartar 5 vezes 10 a menos 6 perto desse número aqui. Então o alfa vai ser igual a raiz de 0,05. O alfa é igual a... Vamos fazer a raiz do 0,05. Deu 0,22. 0,22. Opa, não deu um ácido tão fraco ainda, tá bom? Olha só, não deu um ácido tão fraco ainda ali, ó. Não deu um valor tão pequeno ali, tá bom? Deixa eu ver aqui sobre só uma coisa. Aqui não é vezes, é M. Aqui que deu errado. Logo vi que tinha alguma coisa equivocada. Então deixa eu arrumar aqui. Estava errado lá em cima na equação. Então aqui é vezes, deixa eu só arrumar aqui. Não vai dar para desprezar não, gente. Aqui vai dar para cortar. E aqui deixa eu arrumar. Esse número vai dar 1 vezes 10 a menos 4. 0,05 é a mesma coisa que 5 vezes 10 a menos 2, porque eu tenho 2 zerinhos, tá vendo? Ó? 5 vezes 10 a menos 2. Por quê? Porque tem 2 zerinhos. 5 dividido por 5, 1. 10 a menos 6 com 10 a menos 2 vai dar 10 a menos 4. Quando eu tiro a raiz de 1 vezes 10 a menos 4, é simples também, ó. Raiz de 1 é 1 mesmo. E como é raiz quadrada, a gente sempre divide o expoente pelo valor ali de dentro. Então, menos 4 dividido por 2 vai dar 10 a menos 2. Então ele deu um valor bem baixo mesmo. 1 vezes 10 a menos 2 é a mesma coisa que 0,01, né? Ou seja, um valor bem baixo mesmo, é um ácido fraco mesmo. Deu certo agora. Estava errada a equaçãozinha lá, ainda bem que eu consegui arrumar a equação. Não vi que tinha alguma coisa errada. 2. Exemplo 2. Da UEN, olha só que bonito. Considera 25 graus Celsius que tem uma solução ácida aquosa com concentração 0,02 mol por litro. Então a concentração molar é 0,02 mol por litro. Você pode ver que a concentração influencia diretamente na lei de Oswald. Daí diz assim, cujo grau de ionização do ácido é 15%. Então o alfa vale 15%. A gente não vai trabalhar em porcentagem, tá bom? Então aqui, por exemplo, 1 vezes 10 a menos 2, se a gente fosse colocar 0,01, se a gente fosse transformar em porcentagem, daria 1%, que multiplicaria por 100. Aqui a gente vai ter que também transformar, tá bom? 15% divide por 100 vai dar 0,15. Continuando. Essa temperatura, o valor da constante de ionização do ácido é... Você está perguntando o K aqui. Tá bom? Então, neste caso, a gente não pode descartar porque a gente não sabe quanto é o valor. E ainda, como ele deu 15%, olha, ele é um ácido que é não fraco, olha. Ele está entre 5 e 50, ele é moderado. Você não pode descartá-lo que ele é um ácido fraco, ele não tem o alfa pequeno. A gente tem que considerar a equação como um todo. Então vai ser K igual alfa ao quadrado vezes M dividido por 1 menos alfa. K igual
Quanto que vale o alfa? 0,15 ao quadrado. Vezes o M é 0,02. Dividido por 1 menos o alfa, 0,15. Já vai ter que fazer a continha. Como você está meio sem espaço aqui, vou fazer aqui, ó. 0,15 ao quadrado, confiram aí, dá 0,225. Já vou multiplicar por 0,02, tá? 0,02 deu 0,000, tem 4 zerinhos e o 45. Dividido 1 menos 0,45 vai dar 0,85. Agora eu vou fazer a contona. Esse valor dividido por 0,85 deu 0,1234 zerinhos e daí 53. 529. Eu dei para 5 e 3. Ou se você quisesse colocar na base 10, 5,3 vezes 10 elevado a 1, 2, 3, 4 zeros, 10 a menos 4. Essa é a resposta que estaria lá no vestibular da UEM. Você tinha que fazer toda essa continha ao quadrado e tudo mais na mãozinha. Para que você entendido essa parte aí da lei de Oswald. Eu não cobrei nos exercícios, mas é interessante vocês conhecerem que vocês veem aqui dentro do equilíbrio. É uma lei bem famosa, que é a lei de Oswald, para a questão do equilíbrio químico. Tá bom? Continuando, meus anjos. Então, a mesma questão de ácidos a gente usa para bases. Agora a gente vai falar, em vez do Ka, você vai falar do Kb. Tá bom? Do Kb. Kb. Vou fazer a mesma questão com relação ao Kb. Aqui, ó, vai ser a mesma coisa. Só que em vez de ácido vai ser base. Fica tudo igual, tá bom? Ó, se o alfa for maior que 50, a base é forte. Se ele for entre 5 e 50, a base é moderada. E se for menor que 5, é uma base fraca. Vai ter o alfa, que é o número de moléculas associadas, ionizadas, no caso da base. A base, lembrem lá, que a base é uma ligação iônica. Eu tenho metal ligado a não metal, que é o oxigênio, ali ligado ao hidrogênio, que também é não metal. Não é um metal. Quando eu tenho a base, eu tenho um metal ligado. E quando eu tenho ácido, eu não tenho nenhum metal na composição. O ácido é um ácido composto por H ligado a um elemento que não é metálico, cujos dois vão ganhar através de uma ligação covalente elétrica, vão compartilhar elétrons. Então eu não tenho uma ligação iônica, só que ele conduz corrente elétrica em solução aquosa, porque ele dissocia os íons em solução aquosa. Então vamos lá, para bases então agora, gente. Vou pegar aqui uma tabelinha de bases. Onde está a tabelinha de bases? Aqui. Eu tenho, ó, em vez de Ka, vai ser Kb. Mesma coisa, constante de associação de base. Vamos pegar uma base lá, soda. A soda, a gente pega ela e coloca em água. Ela também vai formar Na+, ó, separa o Na mais do OH-. Bom, então quando eu for fazer a constante de ionização da base, vai ser Na mais concentração vezes OH menos dividido por NaOH. De novo, que é componente líquido aqui, eu elimino. E assim é que é a constante de associação de bases. Também, quanto maior o valor do Kb, e também quanto maior o alfa, o número de moléculas dissociadas, mais forte é a base. Bom, então eu peguei algumas bases aqui. Vamos pegar hidróxido de amônio. Esse aqui é o hidróxido de amônio, tá bom? O Kb vale 1,8 vezes 10 a menos 5.
Vamos pegar um outro composto. A soda. 6,3 vezes 10 a menos 1. Vamos ver se tem algum outro aqui. Tem a potassa. 3,2 vezes 10 a menos 1. Vou colocar um aqui para justamente vocês terem uma ideia. Dessas três, qual é a mais forte e qual é a mais fraca? Então, quem tem o expoente negativo maior, significa que ele tem mais zerinhos, ou seja, ele é o mais fraco, é o valor menor. Então, esse aqui é o mais fraco. Entre esses daqui, tá vendo que eles empatam? 10 a menos 1 e 10 a menos 1? Então, 3,2 é menor que 6,3. Então, esse aqui é o mais forte. E esse aqui é médio. Ele é quase igual ao sódio. Você pode ver que ele é metade praticamente. Mas ele ainda não é. Esse daqui, ó, cada expoente negativo, que tem diferença, quer dizer que ele é 10 vezes mais fraco, né? Então, no caso aqui, ó, como ele tem 4 expoentes, então é 10, 100, 1000, 10 mil vezes menor. Ainda tem mais 1,8 para 6,3, vai dar mais de 10 mil. Se ele fosse 6,3 para 6,3, seria 10 mil. Ali, como ele está 1,8, 3,6, 5,4, que é por volta de 30 mil. Tá bom? Pra vocês terem uma ideia de quanto que ele tem de expoente aqui quadrilativo. Ó. 10, 100, 1000, 10 mil. Tá bom? Com isso, gente, o que acontece? Eu posso determinar pela força da base, pelo KB. Eu posso fazer a mesma relação, correlação, a lei de Oswald, também para a base, descobrir também a relação da concentração pela questão dos ácidos, do alfa, também para a base, tá bom? Mas isso daí vai ser igual. O que a gente tem então de interessante com relação a agora, para nós finalizarmos o estudo? Vocês viram lá o pH. O pH era a concentração de íons H+. Então você sabe que quanto mais forte o ácido e a base, vamos pegar o ácido, que nós estávamos aqui. O ácido, quando ele tem um alfa maior que 50, significa que ele vai vai dissociar a maior quantidade de íons H+. Consequentemente, a concentração de H+, vai ser maior. Quanto mais ele dissocia, na mesma concentração, mais forte ele é. É o número total de moléculas dissociadas. Vamos pegar um ácido lá que nem foi pego, o ácido clorídrico, 92%. Quer dizer que de 100 moléculas, 92 vão dissociar. Se você colocar na tua pele, 92 moléculas de cada 100 vão corroer tua pele. É assim, né? É o poder de corrosão, o poder que ele tem de dissociar íons H+. No caso de desidratação, no caso da tua pele, uma reação de desidratação. Não é que ele seja mal, eu vou atacar tua pele, não é que nem um vírus, esteja querendo infectar. É que é a propriedade do composto de corrosão, de reagir com as substâncias, né? Então, quando eu tenho um pH, concentração de H+ maior em ácidos fortes, consequentemente a concentração de íons H+, quando eu vou calcular o pH, que ele é menos log da concentração de H+, você chega à conclusão que, como ele é um logaritmo negativo, quanto maior o valor, tá bom? Ele vai dar um pH menor. Quanto maior a concentração de H+, ele dá um pH menor. E, consequentemente, quando você for calcular lá pelo cálculo de pH, vai dar um valor menor. Por isso que os ácidos têm pH baixo, porque a concentração de íons H+ é alta. Porque aqui você faz, ó, menos log da concentração de H+. Logaritmo, operação contrária da base 10. Por isso que acontece essa propriedade. Quando você vai ver das bases, ela é já ao contrário, né? Quando você vai determinar a concentração dela, você determina antagonicamente a quantidade de ácidos. E daí, para você achar quanto maior a quantidade de íons hidroxila, o pH é maior. Mas porque você acha o que acontece? Você acha que o pH, que é a quantidade de H+. Por isso que quanto maior o valor da concentração de OH, maior o pH. Se a gente fizesse a analogia com o POH, daria o contrário também com relação a isso.
porque você determina pela quantidade de íons. Hidroxila ou oxetil pelo logaritmo pelo menos log da concentração logarítmica da concentração de H+ de OH-. Tá bom, gente? Então, vimos várias coisas aí de ácidos básicos, Ka, Kb, deterioramos tudo dela. Agora ainda faltam mais alguns tópicos para ver dentro do equilíbrio químico. Até mais, um abraço.